Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, meu 206, O Bom Companheiro, de volta ao lar, Thiago Faria. Estamos falando de Chico Firman? Sim, claro. De volta ao podcast? Claro, nosso bom companheiro voltou. Chico, onde você estava? O que estava acontecendo com você? Eu fui dar uma geral aí nos filmes do Oscar, aí eu fui atrás, onde tava passando eu fui. É um cara conectado, né? Realmente é o especialista de Oscar nosso, né, Thiago? Exatamente, e hoje temos uma convidada muito especial. Não é só isso, não temos apenas a volta de Chico Firman, temos também o retorno de Cecília Barroso. Oi, gente, prazer enorme estar aqui com vocês de novo, adoro participar do Cinema na Varanda. Cecília, qual foi a última vez que você veio à varanda? A última vez foi no lançamento da Netflix do Orson Welles. Ah, olha claro. aí, eu sou a menina Netflix. Você, então, exato. Sempre faz algum sentido nossa convidada. A Cecília, ela é representante brasileira da Netflix, é isso? Só que não. Só que de jeito nenhum, mas é a coincidência, é isso aí mesmo. Cecília veio no episódio número 151, O Show Deve Continuar, que foi sobre o filme do Orson Welles, também veio no episódio 95, Replicantes e Implicantes. Não veio, mas fez junto com o Chico uma aparição via Festival do Rio, né? Esse do Orson Welles a gente também falou sobre Bohemian Rhapsody, por isso o nome O Show Deve Continuar. Exatamente. Hoje vamos falar sobre o filme do Scorsese, da Netflix, O Irlandês, por isso que o nosso título tem aí O Bom Companheiro e um título da Marvel misturado, porque essa relação de amor platônico, Marvel Scorsese não poderia ser deixada de lado pelo nosso podcast, né? Vamos falar então sobre O Irlandês, que está passando nos cinemas, infelizmente não no Brasil inteiro, mas em bastante cidades, e em breve vai estrear aí na Netflix, então vamos trazer todo o debate sobre isso, certo, Cris? Certo. Cris sempre começa monossilábico, mas no final ela... Que dia que vai estrear na Netflix? 27, 29, alguma coisa... 28, eu acho, né? 27 ou 28. Por ali. Isso. Temos super certeza que é por ali. Mas é no final de novembro, né? No final de novembro, exatamente. estreia na Netflix. O filme do Scorsese tem 3 horas e meia de duração, ou seja, bem menor que a temporada nova do The Crown. Bem menor. Não dá pra dizer que é um filme muito longo. Bem menor. A Cris vai falar sobre The Crown depois, você pode ter certeza absoluta que isso não vai escapar também do episódio de hoje. Mas antes disso tudo, temos o Chico Firman com novidades sobre o boletim do Oscar, né, Thiago? O que tá acontecendo? O que você trouxe pra gente hoje? A gente tá falando de Netflix, né? Um filme da Netflix, que é um filme de Scorsese também ao mesmo tempo, e que é hoje é o filme favorito pro Oscar. É o filme que deve ter mais indicações e é o filme que tá sendo visto como virtual vencedor. É um filme a ser batido? É um filme a ser batido hoje, eu acho que sim. E aí, né, nosso querido Thiago Faria sugeriu da gente comentar como a Netflix está produzindo filmes voltados para o Oscar esse ano, né? Então, e a gente não está nem falando dos documentários, animações que eles sempre entram, os curtas e tal, mas dos filmes de ficção mesmo que tem muitas chances e que com certeza foram pensados para o Oscar. Então a gente tem O Irlandês, que né, a gente vai falar agora, daqui a pouco. A gente tem O Meu Nome é Dolemite, que a gente já falou rapidinho aqui, né, no puxadinho, com o Ed Murphy também, que tem chance de indicação, principalmente nas categorias de atuação. A gente tem o Dois Papas, que vai estrear perto do Natal, que é do Fernando Meirelles, que é sobre o Papa Francisco e o Bento XVI, que tem chance de indicação nas categorias de atuação, e também algumas pessoas apostam que ele pode aparecer em melhor filme também, filme de direção, sei lá. E a gente tem o História de um Casamento, que é talvez o maior rival do Irlandês no Oscar desse ano, que é do Noah Baumbach, que também a gente assistiu na mostra, passou na mostra, e que também vai estrear direto na Netflix. Não vai passar no Brasil no cinema, a não ser essas sessões que teve na mostra, né? Então, a Netflix veio uma porrada de filmes, assim, tá querendo mostrar que ela não é uma TV, que é uma produtora de conteúdo mesmo, uma produtora como qualquer outra, né? E Mas pelo que a gente viu no Irlandês, chance, acha, realmente, de cara, indicação? eu acho que todos esses têm chance de aparecer em melhor filme. Só o Dolemite eu acho que talvez não. Mas o Dois Papas, o Irlandês
E o História de um Casamento, eu acho que as chances são bem Podemos boas. ter 3 filmes entre os 8, 9 que É, são normalmente indicados. Tem que ver o que, é que vai acontecer, como eles vão receber, né? O filme do Scorsese é um filme do Scorsese, então tem aquela coisa. É um filme da Netflix, Roma era um filme da Netflix, mas era um filme estrangeiro, era um filme preto e branco e tal. Esse e filme teve não. lá, né? E teve chegou lá chegou entre muito os 9. perto. Não, e ganhou melhor Quer dizer, direção, não né? tem desculpa esse ano, né? Não tem desculpa que é espanhol, que é branco Então, e preto. esse ano talvez isso conte muito menos, assim. O irlandês, pelo que todo mundo, vamos comentar agora, o irlandês tem chance de entrar em umas 10, 12 categorias fácil. Então eu acho que vai ter muito Netflix esse ano. Agora, será que eles realmente vão abraçar de vez a Netflix e dar prêmios importantes pra eles? Aí já não sei, porque não sei. Tem umas alternativas aí, né? Mas será que o irlandês perde para o Tarantino, por exemplo? Ou para o filme de guerra do Sam Mendes, que tá vindo aí também? Que é um dos poucos que não entraram ainda. Não sei. Mas eu acho que o irlandês entra em ator coadjuvante, 2 pelo menos. Roteiro, direção e filmes nas principais. Acho que tem chance de fotografia. Montagem com certeza. Direção de arte, acho possibilidade também. Maquiagem e efeitos visuais, com certeza eu acho que ele entra. Pensa na Netflix entrando desse jeito, a gente vê que tem um projeto mesmo de aceitação, dominação, podemos dizer também, mas de chegando mesmo na academia, porque quando você pega um filme do Scorsese com uma trinca de ouro de atores que ele tem, que é o Joe Pesci, o Al Pacino e o Robert De Niro, e você coloca isso como trabalha esse filme loucamente, porque eles estão fazendo uma campanha de marketing super pesada. Você tá colocando mesmo, tá indo pra ganhar tudo. Assim, eu acho que o História de Casamento e o Dois Papas, de repente, eles surgem até como uma coisa que nem era tão esperada. Mas o irlandês, ele já vem mesmo pra Netflix se mostrar, como você falou, pra ela se posicionar como cinema. A gente também faz cinema, entendeu? Então, eu acho que o Roma ele já tinha um pouco isso ano passado. A diferença do Roma é que o Roma era visto como um filme da Netflix que foi pro cinema também. Quando ele chama o Scorsese pra fazer, ele dá dinheiro pro Scorsese, dá liberdade pro Scorsese fazer um filme de 3 horas e meia, aí ele diz, não, agora nós somos cinema mesmo, entendeu? Porque assim, a gente tá bancando tudo, e quando ele, ao mesmo tempo em que ele banca o Scorsese, ele banca outros filmes simultaneamente, assim, ele não tá só apostando no Scorsese, vou fazer o filme pra ganhar o Oscar, vai ser o irlandês. Não, vou fazer o irlandês, vou fazer o História do Casamento, vou fazer o Dois Papas, vou fazer o outro que eu esqueci, o Dolemite. Então, eu acho que assim, eles estão... a Netflix tá meio Disney nesse universo. É a grande né? concorrente, né? Thiago, é o Pink e o Cérebro? A Netflix é o novo Pink e o Cérebro? É atacar em todas as frentes, como disse o Chico, porque eles têm um grande épico, que é o filme do Scorsese. Eles têm um filme mais intimista, que é a História de um Casamento. Tem uma comédia sobre biografia de um personagem americano, sobre cinema, que é o Dolemite. Então você vê que tem opções, e tem opções também que fracassaram, mas que você nota que foram um pouco pensadas pro Oscar, como o caso do O Rei, que é um filme de época, shakespeariano, enfim, grandioso e tudo mais. Então deu pra ver que nesse ano a Netflix quis trazer um cardápio completo para que o Oscar escolhesse as melhores opções. E agora vai ser curioso, porque isso que o Chico apontou, talvez a Netflix brigue com o Netflix pelo prêmio, porque eu acho que hoje, no momento que a gente tá, os filmes mais cotados pro Oscar são o Irlandês e o História de Casamento, os 2 da Netflix. Eu não vejo o filme do Tarantino como a grande aposta pro Oscar hoje. Eu acho que pode ser que ganhe, mas ainda seria um pouco azarão, no meu ponto de vista. E tem, assim, o que é curioso é que tem um risco, né? Porque quando você pega um Scorsese, você tá indo no certo. Peguei o Scorsese voltando de volta pra casa, como a gente botou, de volta ao lar, como a gente botou no nome do episódio. Então é ele voltando pro Scorsese tradicional que a gente conhece. E pega um outro filme que é bem mais arriscado, que é o Noah Baumbach, uma coisa mais indie, mais intimista, essa coisa que não é de tão fácil
aceitação, assim, né? Embora seja na academia. Embora tenha sempre a vaga indie na Sim, academia, sim. né, dá a impressão de que tem um pouco de cálculo aí Com das certeza, opções da com Netflix. certeza. Sim, é tipo preencher todas as vagas. Eu acho que tem por aí também. E se eles quiserem, imagina, se todos esses filmes, as principais chances, né, deles se concretizarem, você vai ter, por exemplo, na categoria de melhor ator coadjuvante, você tem tem Al Pacino e Joe Pesci do Irlandês, você tem o Anthony Hopkins do Dois Papas, você tem o Wesley Snipes do Dolemite, Quer dizer, não sobrou e mais você quase tem nada, o Alan né? Alda ou talvez o Ray Liotta. Você preencheu a categoria Impressionante, inteira. impressionante. Entendeu? É um negócio bem Nossa, o Alan complexo, Alda tá assim. incrível mesmo no E tá casamento. subindo no ranking. Mas Tá olhando incrível. pra indústria, Chico, o que a gente tem hoje é um domínio da Disney. E a Disney não tá tão interessada assim em Oscar, né? Eles Eu estão mais acho que interessados em tá. dinheiro, na verdade. Porque a Disney resolveu fazer a campanha. Eles têm aqueles sites for your consideration que eles botam as categorias que eles acham que as pessoas têm que votar. Eles fizeram pro Vingadores, botaram em várias categorias, mas não botaram nenhuma de ator. Só que aí o que aconteceu, aí inclusive alguém foi questionar o Robert Downey Jr. e dizer assim, você não vai querer fazer uma campanha, foi o último filme pro Oscar. Ele falou, não tem nada a ver, eu concorri ao Oscar por esse filme e tal, não sei o que lá. O que é que aconteceu? A Disney agora mudou a campanha do Avengers e 13 atores estão sendo sugeridos para indicação. 13, inclusive o Robert Downey Jr. É o terapia, né? Imagina, então eu acho que a Disney, ela, na verdade, eu acho que ela esperava que o Ultimato tivesse mais bem colocado nos rankings aí, porque foi a maior bilheteria da história do mas universo. já ninguém lembra, né? Então, Com relação a Oscar, ninguém lembra do Vamos filme. ver como é que vai ser, né? Eu acho Porque, que nas assim, técnicas ele entra. Sim, em vários. sim. ele mas- deve entrar em algumas técnicas, Mas sim. só, né? Pois é, mas aí eu não Vai ter sei. aquela expectativa como teve os filmes anteriores da Marvel, que se vai poder entrar como, sei lá, o Pantera Negra, vamos entrar em melhor filme, quer dizer... Pois é, ele não tem Acho que tem o menor espaço. apelo do Pantera Negra, mas eu acho que eles se fiam nessa coisa da bilheteria ter sido a maior bilheteria da história. Mas acho que esse ano... Mas eu Vai acho ficar vendo navios que isso. a gente tá vendo aí nascendo a grande briga do futuro. É isso, é Disney e Netflix. Porque a Disney, ela tá comprando tudo, né? Que ela vê pela frente. E a Netflix tá É, apostando tudo. Ela tá negociando pra comprar na varanda também, mas nós estamos no jogo duro. É a Netflix e a Disney, estão lá, assim. Por isso que a gente ainda não decidiu, a briga tá difícil entre A eles. gente não é fácil. Mas é isso, então acho que esse ano vai ser um ano muito complexo, assim, pra gente entender direito. Agora vão começar a chegar as premiações, né, dos críticos e tal. Semana que vem, se eu não me engano, tem os indicados do Spirit Awards. A gente já vai saber mais ou menos quais dos indies estão mais bem colocados. E esse ano tem outra coisa que vai ser interessante, que é o seguinte, assim... Os prêmios do sindicato, geralmente eles influenciam as indicações pro Oscar. Os prêmios não, os indicados dos sindicatos. Só que só o SEG que vai lançar os indicados muito antes, então esses talvez tenham uma influência maior. Mas o sindicato dos roteiristas vai anunciar os finalistas deles um dia antes de acabar as indicações do Já Oscar. vai ter sido apurado. quer E dizer. os sindicatos dos diretores e dos produtores, que são super fundamentais nessa corrida, vão anunciar no mesmo dia em que acaba as indicações, acabam o Vai processo de cair o votação. sistema. Então, sabe lá como é que vai ser. Eu acho que vai ser... A gente gosta assim. O Globo de Ouro vai ter um peso maior e o SEG eu acho que vai ter um peso bom também. Ô Chico, mas e o que você acha assim da campanha do Spielberg contra a Netflix? Eu não sei se ele ainda tá fazendo essa campanha, né? Porque assim, o ano passado ele foi, né, o grande porta-voz, só que esse ano, e aí o Roma não ganhou, o Green Book ganhou, e aí só que esse ano é o melhor amigo dele, né? Como é que se faz aí quando é o melhor amigo? Eu sinto que ele tá um pouco sumido aí na conversa. eu Mas, acho que Chico, já que a gente entrou no terreno das teorias da conspiração, é coincidência o Scorsese sair no ataque contra a Marvel, que é da Disney, justamente agora no lançamento do Irlandês pela Netflix? Olha, não sei. Responde ou passa. Mas veja só a situação das pessoas mais, como é que chama, puritanas, vamos dizer assim, de Hollywood, assim. A gente vai votar no cinema, e o cinema agora é a Marvel,
ou a gente vai votar no Scorsese, só que o Scorsese é Netflix. E aí? Sim, Chico, acho que é por isso que o Boa. Scorsese está querendo deixar claro que a Marvel não é cinema. Que cinema é o que ele Que o e cinema outros é a cineastas Netflix. fazem. Por acaso, esse cinema tá na Netflix. Pois é. Eu queria só complementar que esse filme irlandês era um projeto da Paramount. O filme estava orçado em torno de 100 milhões de dólares e quando a Paramount viu que o Scorsese ia gastar um pouco mais do que o que estava planejado, Umas 7 vezes mais, né? acabou desistindo do filme. E aí a Netflix que entrou na parada e o filme custou quase 200 milhões de dólares no total, porque para fazer todos os CGIs de alteração nas idades dos atores ficou meio carinho. Então é interessante colocar isso porque não foi um projeto da Netflix desde o começo, né? Quer dizer, a Netflix não falou assim, vou ganhar o Oscar, vou cantar o Scorsese. Tava lá o projeto, tava pronto pra começar a filmar, o dinheiro sumiu, a Netflix falou, peraí, eu vou topar isso daqui. Talvez porque eu possa ganhar um Oscar com o Scorsese. E é bom até lembrar também que o Roma também já estava Exato, pronto, Mesma né? coisa, é. Tava pronto. Não, já estava pronto. Tava gravado, inclusive. Ele já, só né? pegou distribuição. A distribuição da Netflix. O filme já E estava o Irlandês é um projeto que foi muito difícil de ser desenvolvido. O De Niro e o Scorsese estavam tentando já há 10 anos. E eu vi uma entrevista em que o De Niro fala que ele usava as entrevistas de divulgação dos outros filmes que ele fazia para tentar jogar esse projeto na discussão para que algum estúdio bancasse. Uma isca, né? Então, assim, é um projeto pessoal, não foi algo de laboratório ali que a Netflix criou para ganhar o Oscar. É isso que eu quis colocar na conversa. Nós falamos sobre a carreira do Martin Scorsese, que tem 77 anos, no episódio 201, foi bem recentemente, chamado Uma Varanda Pessoal com Martin Scorsese pelo cinema americano. Então quem quiser ficar curioso, a gente fez top 5, falamos dos principais filmes, falamos de quase tudo. E falamos do Rei da Comédia. E falamos do Rei da Comédia, foi o tema principal junto com a carreira do Scorsese. Eu fiz mais ou menos uma geral no IMDb, ele tem em torno de 50 longas-metragens, gente. Sim, com Acreditam? documentários Com e documentários, ficção. porque tem 64 no total, mas eu São contei 59, não é isso? os Não, curtas são- e as... 57. Com os curtas acho que chega a isso. Acho que de longas, médias e longas tem 39. E com os Com os curtas documentários deve deve dar em chegar, torno dos deve cin- chegar perto de 50. então é uma carreira de respeito, né, seu Thiago? Sim, sempre... A gente comentou sobre isso Sim, recentemente. no podcast do Rei da Comédia, o quanto ele continua fazendo filme e como ele é um sobrevivente dessa geração dos anos 70, que tem poucos diretores ainda na ativa e produzindo tanto, Ainda com tanta vivos frequência. também, né? E ainda vivos também. De certa forma, o Irlandês é um filme sobre um sobrevivente. Eu ia falar isso Exato, agora. Sim, e talvez nem seja ali no principal. Eu acho que mais na figura do Joey Pass. Pode falar? Já pode começar Já a falar pode do filme? começar, fica à vontade. O Vou falar Joey sinopse, mas Pass. pode começar. Tá, então já vou começar, gente. Depois sinopse, é spoiler. Spoiler do episódio. O Joey Pass, ele é um sobrevivente dentro da estrutura da máfia ali. E aí ele é essa coisa do cara que vê tudo mudando em volta e de como ele tem que se adequar a esse novo movimento. E de como ele vai com a calma e com o jeito dele, ainda se mantendo como chefe, né? Como um capo da máfia. E eu acho que o Scorsese é muito isso, assim. Foi um cara que viu o cinema mudando e nunca não mudou junto com o cinema. Embora eu acho que a qualidade das produções dele tenha caído de um tempo pra cá, assim, adoro o Lobo de Wall Street, mas acho que teve uma queda mesmo. A média, você diz... Ele foi um cara que soube se manter. E aí a gente vê outros que desapareceram. Se a gente for pensar em Nova Hollywood, na galera que surgiu junto com ele, não conseguiram, não tiveram essa noção. E ele sempre com essa noção muito clara, muito perfeita na cabeça de que para eu sobreviver eu vou ter que sim usar um 3D. Eu vou ter que sim fazer esse caminho. Eu acho que o Brian De Palma é um ótimo exemplo. O Brian De Palma foi quem apresentou o Scorsese e o De Niro. E o Brian De Palma hoje não consegue fazer filmes na mesma magnitude de espaço que o Scorsese consegue o próprio hoje, né? Coppola, né? Que Também. é o diretor do Poderoso Chefão, o grande clássico, épico de máfia, hoje não consegue Filmes fazer nem os pequenos, projetos independentes dele. exatamente, Então, é bem o que a Cecília falou. Vamos pra sinopse então, Chico? Você tá com os... Sinopse. Você olhou todos os atores, todos os nomes, será que você vai conseguir? Eu acho que... vamos ver. Vamos ver. As Memórias de Frank Sheeran, Robert De Niro. conhecido como o Irlandês, de veterano de guerra e motorista de caminhão, se torna assassino de aluguel da máfia e líder sindical, deflagrando a possibilidade de escusas negociadas entre dois grupos e atingem
até os mais altos escalões do governo. Só tinha um Belo nome. resumo. Pra um filme, uma trama enorme. Então eu tentei Tá em 3 horas e meia de duração. evitar a questão que muitas sinopses estão contando um spoiler, né? Pra quem Ah, não é? sabe. Eu não li outras Eu sinopses. peguei 3 sinopses e falei, ih, tudo spoiler, gente. Eu, quando fui ver, não sabia disso aqui. Não pode falar. Eu tenho um problema sério com sinopse que tem spoiler. Eu começo a ler, eu vejo que tem uma. Vai pro spoiler, eu digo, já parei. Parei. Não, eu acho um saco. Ah, já isso. até sei o que você tá falando. Então, exatamente. Tiago Faria, filme de máfia, de novo. A gente não cansou de filme de máfia? Ou, Olha- ou quanto mais, melhor? Não sei, Michel. Talvez a gente tenha cansado. O Scorsese acho que não, né? Ele segue Depende de quem muito tá fazendo, interessado né? no tema. O De Niro também. O filme, o irlandês, ele nasce de uma vontade de reencontro entre o Scorsese e o De Niro. Eles queriam voltar a fazer um filme como eles fizeram no Cassino. Acho que são e no 9 Bons no total que eles Companheiros. trabalharam juntos. Cassino foi o último, né? E no Eles fizeram. iniciozinho do projeto, a ideia era recuperar um pouco, rever os filmes que eles fizeram lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, Taxi Driver, Rei da Comédia, o próprio Touro Indomável, Caminhos. Caminhos Perigosos, e trazer isso pros dias de hoje, rever, uma espécie de revisionismo dos filmes que eles fizeram. E aí, depois que o De Niro leu o livro sobre o personagem que ele interpreta, que é um matador chamado Frank Sheeran, ele se encantou pelo livro, que é um livro de memórias, e convenceu o Scorsese a dirigir o projeto. O curioso é que esse livro, ao contrário dos livros que inspiraram Bons Companheiros e Cassino, é um livro com muitas histórias que são discutíveis. Muita gente trata essas memórias desse Frank Sheeran como um punhado de lorotas. Um novo de ficção. Forrest Gump. Um Forrest Gump da máfia. Ele diz que estava presente em momentos ali que até hoje ninguém explica. Mortes que são ainda investigadas. Ele diz que foi o autor desses assassinatos, enfim, que matou mais de 30 pessoas. Então é uma história, um narrador não muito confiável, que contou tudo isso já numa idade muito avançada, mais de 80 anos, numa casa de repouso, como tá o personagem do filme. Então, esse também é um fator interessante, porque o Scorsese vai agora buscar uma história que pode ter sido em grande parte inventada, uma vida criada, né? E não necessariamente uma vida rigorosamente baseada em fatos, em registros jornalísticos. Não, é algo mais livre, mais aberto à ficção. Muito bem. Eu acho legal, acho que combina. Apesar dele ter feito coisas muito mais precisas, né, em relação a sei lá. Veracidade. Não ia falar veracidade, mas assim, de compromisso histórico, talvez, não sei. Eu acho que combina com essa coisa do Scorsese de ser um grande defensor do cinema, da fantasia, da ficção, do cinema enquanto obra, enquanto criação. Eu acho que tem a ver com a obra dele de alguma maneira. Eu acho, na verdade, esse filme ele tem muitas maneiras de você ver o filme, como em relação a resumo de carreira, em relação a homenagem e a trazer coisas novas para a carreira dele também, porque eu acho que, apesar de ter referências a todos os filmes de máfia dele, é um filme, para mim, totalmente diferente dos outros. O ritmo é diferente, o tom é diferente. Talvez seja um filme mais de velhinho, né? Não sei. E eu acho que ele encontra uma maneira, sei lá, muito original de voltar às origens dele. Assim, respondendo a primeira pergunta, para mim é muito reconfortante ver o Scorsese voltando para esse lugar que eu acho que ele domina tão bem. Assim, eu sou uma grande fã do trabalho dele. Eu acho que a gente pode começar até ali no Quem Bate a Minha Porta e vai pro Caminhos Perigosos. E toda essa trajetória que ele faz da máfia, concordo com o Chico, é um filme que é muito diferente de tudo que ele fez. Mas eu acho que todos os filmes são diferentes entre si, assim. Tirando o que eu até já tinha comentado com o Thiago, que é o Lobo de Wall Street e o Bons Companheiros. Eu acho todas as estruturas diferentes, acho tudo muito. Eu acho ele muito criativo, assim, muito inventivo. Mas o cerne, essa coisa dessa união do grupo, dessa amizade que se forma, isso é muito constante na obra dele. E eu gosto muito de voltar para a máfia do Scorsese, porque eu acho que ele é uma pessoa que entende esse mecanismo mesmo.
E uma coisa que eu gosto muito nesse filme de agora é que a gente sobe um escalão, assim. E a gente sempre teve no baixo clero da máfia. E nesse a gente está mais próximo do alto, dos capos mesmo, né? Assim, a gente tem essa proximidade que a gente não tinha nos outros filmes. E eu gosto muito do filme. Muito bem, muito bem. Vi 2 vezes, hoje já foi a segunda Já vez. viu 2 vezes? Já vi 2 vezes. No cinema. Nem estreou na Netflix, já viu 2 vezes no cinema. E, É um orgulho. Michel, eu concordo com o Chico, que eu acho que é um filme bem diferente dos outros filmes de máfia do Scorsese, apesar de ter pontos de contato. O que eu sinto é que ele parte de um filme de máfia, como vários que ele já fez, mas parece que os interesses dele agora são maiores. Ele quer refletir sobre o passar do tempo, sobre velhice, sobre o que você deixa como legado, o que a sua vida sobra representa. pra você. Então ele tem reflexões que são mais amplas sobre sobre a existência mesmo, que ele trazia nos outros filmes, mas não com essa intensidade que está nesse filme, no meu ponto de vista. Acho que é esse um pouco Até o diferencial. mesmo as relações, né? As relações familiares, Sim. essas relações que não estão ali naquele centro cotidiano da vida dessas pessoas, tudo que circunda, assim, ele está muito mais interessado em como isso toca os personagens, né, do que nos outros filmes. Era mais ou menos o que eu pensava. É outro filme de máfia? É outro filme de máfia, mas eu acho que ele tem algo mais a dizer. Tá acrescentando outras camadas que os outros filmes dele ainda não tinham conversado com a gente sobre isso, e eu acho que isso é totalmente válido. A partir do momento que ele pega o personagem que está revivendo a sua vida e está ali de alguma forma refletindo os seus erros e seus acertos, não vejo nenhum quê de arrependimento, mas eu vejo um quê de olhar para a estrada que ele seguiu e ver que legado que ele está deixando, com relação desde a aposentadoria até as cicatrizes que ele deixou nas pessoas, cicatrizes sentimentais, digamos assim, e que refletem no que ele está vivendo naquele momento agora, que o filme começa com ele sentado dentro de uma clínica, né, bem velhinho já, e dali... Eu adoro aquelas cenas. Adoro quando ele tá falando lá. Porque assim, ele tá sendo entrevistado ali, né? Sim. Então, apesar do entrevistador só aparecer no final... Eita, revelei. Mas assim, ele tá sendo entrevistado ali, fica muito claro, né? E aí é muito engraçado porque ele tá muito velhinho, ele tá maquiado pra ser velhinho, tá? Deve ter efeito especial também, não sei. Mas é como se você estivesse repassando tudo, repassando a história do Scorsese toda, do De Niro inteira. Eu acho o que o Thiago falou da história do passar do tempo, do filme olhar para como o tempo passa, como você vai mudando com o tempo, você vai o que fica para você da sua história, eu acho sensacional. Eu acho que o filme faz muito bem. E ele volta. E assim, é meio arriscado esse filme que fica indo pro passado o tempo inteiro, voltando, porque às vezes você se perde mesmo na estrutura. Mas são 3 camadas narrativas, São né? três tem momentos diferentes, né? O 3 hoje camadas, e 2 passados. Exatamente. E isso acho que ele encontrou um negócio que também podia ser super errado, que dá super errado, que é a história de reviver, rejuvenescer os personagens com efeitos especiais. E eu acho que assim, você realmente tem um estranhamento na primeira vez que você vê, e assim, na segunda cena já some. E você já fica completamente. Entra total eu entrei total na brincadeira ali. Então, eu acho que ele vai e volta, e aí isso, ao mesmo tempo que ele tá usando um artifício para contar a história do jeito que ele organizou a história, ele também faz homenagem à própria história daqueles personagens, daquelas pessoas, daqueles atores, dele mesmo e da história dele com eles, né? Porque o Robert De Niro fez vários filmes com ele, o Joe Pesci fez vários filmes com ele, o Al Pacino nunca tinha feito, mas também tem a história de olhar para trás e, sei lá, repassar um pouco da carreira. Eu achei incrível isso. Você achou de ser a máfia na aposentadoria? Não, eu adoro isso. Agora tem uma coisa curiosa no filme, que é quando ele apresenta o De Niro pela primeira vez no Caminhos Perigosos, é um traveling numa boate. Não sei se vocês lembram dessa cena, tudo vermelho. Uhum. E a luz vermelha, e aí vai o traveling, e aí ele vem entrando, né, e tá o Harvey Keitel esperando ele chegar e vai apresentando o personagem. Nessa você tem o traveling que chega até ele, começa a narração em off, e aí ele entra complementando, né, eu achei super
legal esse vínculo que ele Dialogando, Sim. ligando um filme no outro, né? Sim, não, e assim, apresentando o De Niro, aquele De Niro jovenzinho, todo que tá tirando a calça, né, que ele começa tirando a calça ali na boate, e o outro que tá numa cadeira de rodas, velhinho. Isso não é spoiler não, né? Não, começo. Na cadeira. Então, e no Na uso da cadeira de música, e roda. também tem outra camada aí, que no uso da música tem um traveling muito famoso dos Bons Companheiros, que é o Ray Liotta entrando numa boate, né, e Que já é uma vivendo a referência, bela é. vida de um mafioso, que o uso da música é muito parecido como ele usa nessa primeira cena. Sim. Então tem traveling que liga 2 filmes logo Sim, numa cena. sim. Porque o Scorsese é aquele diretor cinéfilo, né? Não Sim. tem como. A impressão que eu tenho é que cada cena que ele constrói tem muitas ideias, muito bagagem, filme ali muito, dentro, né? Não, tem... Muito filme dele, muito filme de outras pessoas, Sim, muita discussão sim. sobre cinema. Então, é tudo muito denso, né? E nesse filme ainda mais. Eu sinto que é um filme que ele quer resumir tudo da vida dele, engraçado do que cinema você dele. falou esse negócio de outras pessoas também, de filme de outras pessoas, porque comentei com a Cecília, ela reviu, eu vi agora, né, pela primeira vez juntos, e não, por algum motivo que eu não sei exatamente o que é, talvez o nome do filme fosse ser I Heard You Paint You Paint Houses. Esse é a cartela que aparece no filme mesmo, é só essa, não aparece The Irishman. A gente olhou, pesquisou isso. E esqueci o que eu ia falar. Mas foi uma boa Eu lembrança, sei o que porque você ia falar, que na primeira vez que ele senta na mesa com o Joey Pesci no Não era restaurante, isso, não. que aí tem os 3 acordes. Ah, é verdade. Não, aí não. É o seguinte, quando aparece a É uma cartela, tá coleção assim. astrofísica. tá rolando uma que- troca de que- pensamentos aqui ao vivo. Quando aparece a cartela, já aparece o filme já tá rodando e aparece a cartela lá no meio. Eu disse assim, nossa, vai ser um filme do Godard? Parecia, né? Parecia. Aí eu disse, mas ele infelizmente abandonou a ideia. Acho que ele Sim. podia ter Mas vale levado lembrar mais que à frente. Godard era Ah, uma Mas era essa um outra dos que eu grandes tô ídolos falando dele. foi que eu percebi na primeira vez que eu vi, e ele percebeu agora dessa e veio comentar comigo, porque na hora que eles sentam na mesa, começa a música do Poderoso Chefão, os 3 primeiros acordes da Poderoso música Chefão. tema do Poderoso Chefão. Não é exatamente a mesma música, mas é uma música São que tem os os 3 primeiros acordes. acordes. Então tem muita Tanana, referência. Aí vai pra outra coisa. Tem muita referência externa, não apenas ao cinema do Scorsese, à história dos atores lá, mas ao cinema de máfia, ao cinema americano, que o Scorsese, na verdade, é o diretor mais cinéfilo de todos os tempos, né? Então, é natural que tenha. E tem um plano sequência que eu acho incrível, que é o da barbearia lá, Nossa, que é maravilhoso. impressionante, assim, ele Maravilhoso. começa lá dentro e sai com os caras, depois volta, e aí depois quando ele vai mostrar a ação final, ele não mostra. Ele vai Vai pras pras florzinhas flores. bonitinhas. Eu acho que. Só voltando a essa história do rejuvenescimento dos personagens, do uso de efeitos especiais para rejuvenescer os personagens, eu vi algumas pessoas comentando que isso é uma distração, que ele poderia ter usado atores diferentes. Para mim, eu entrei totalmente na brincadeira, eu não estranhei em nenhum momento, acho que nem no início. E na verdade, o que esse efeito provocou em mim foi até difícil de explicar quando eu saí do cinema. Eu fui escrevi um post no Twitter que o filme deu um tilt na minha cabeça, porque eu vi o Robert De Niro jovem de novo e com uma atuação tão incrível como eu não via há tanto tempo. Parecia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Parecia que eu estava vendo um filme restaurado de uma outra época, com uma atuação incrível do Robert De Niro, e no momento seguinte já apareceu o Robert De Niro de hoje, também impressionante no filme. Então, foi emocionante pra mim. Foi como se eu estivesse reencontrando um ator que eu já tinha certeza que eu não iria reencontrar nunca mais, que já tinha se perdido. Parecia E o hoje filme ator em trouxe atividade, esse- né? E, de e o filme repente- trouxe pra mim de volta esse ator. Até chegar num ponto que terminou o filme, sinceramente, eu acho que é a grande atuação do ano. Eu não consigo. Desculpa, Joaquin Phoenix, que eu acho também muito bom. Mas eu daria Oscar, daria prêmio de Cannes, Daria qualquer coisa. tudo. Qualquer Daria até coisa, aquelas daria coisas lá. qualquer coisa pro O Robert De Niro. Thiago quer dar o prêmio Nobel da Paz para É o Robert De Niro. ovo de Páscoa, brinde de Natal, Eu entendo tudo. totalmente o que você falou. Foi muito porque impressionante. Não foi simplesmente a sensação de estar vendo uma boa atuação. Foi algo que o filme Foi um trouxe pra resgate, mim né? que eu não estava esperando. E não é curioso, nós estamos acostumados até recentemente a ver atores jovens fazendo papéis jovens e depois com maquiagem envelhecendo. Chegamos no ponto em que nós podemos utilizar os atores mais veteranos e rejuvenescê-los
nas cenas, né? Olha como a coisa mudou. A gente tinha Era comentado impensável sobre isso no Exterminador do Futuro, que também foi impressionante o uso desse efeito de rejuvenescimento. Mas eu acho que o Scorsese dá um passo além, porque ele usa esse efeito com atores em grandes interpretações. Com atores bons, e com atores né? muito bons. E com atores que têm um passado ainda muito presente no cinema. A gente vê filmes do Robert De Niro dos anos 70 hoje. A gente estava comentando sobre Rei da Comédia há algumas semanas. Rei da Comédia influenciou Coringa. Então, as pessoas estão vendo o Robert De Niro jovem ainda hoje. Onde o Robert De Niro está também. Exatamente. Então, eu acho que esse é o choque maior, porque o cinéfilo de 15 anos que está vendo o Rei da Comédia na Amazon vai ver o irlandês e reencontrar esse Robert De Niro hoje. É muito esquisito. É um efeito estranho. Eu concordo totalmente com o que você falou, porque o Robert De Niro era o meu ator favorito entre o comecinho, no comecinho da minha cinefilia, era o meu ator favorito. Eu achava ele genial em todos os filmes que ele fazia. E aí ele fez Cabo do Medo e nunca mais fez nada que prestasse. Exatamente, era a sensação que eu tinha. No máximo, Máfia no Divã, que ele tá engraçadinho. E pontas, E né? aí, Participações especiais, coadjuvante aqui e ali. Pequenas, né? Coisas pequenas. E aí, não, pô, ele foi indicado ao Oscar por aquele filme lá do David O. Russell, eu esqueci o nome do filme. Foi o Lado Bom da Vida? O Lado Bom da Vida. Foi o Lado Bom da Vida. Por nada, não faz nada, só porque era o Robert De Niro. Eu gosto dele naquele do Ben Stiller. Entrando numa fria? Entrando numa fria. Mas aí, nesse filme, eu reencontrei o Robert De Niro. Isso foi uma coisa, sabe? Uma coisa... A gente reencontrou o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci, né? Juntos. Essa que é a verdade. Porque o Al Pacino também. O Al Pacino é a mesma coisa. Se você olhar pra carreira dele recente, ele é um ex-ator de atividade. Ele fazia filmes pequenos, mas... Eu adoro essa expressão. Eu adoro que vem do futebol, inclusive. Não, o Joe Pesci tinha se aposentado. Realmente. Ele tá ótimo no filme. Pequenos, ele tá ruins, ótimo. Né? Como eles estavam fazendo. O Al Pacino fez filmes Al horrorosos. Pacino fez recentes. filme com o Adam Sandler, né, gente? Aquele das gêmeas. É verdade. Então. Mas então acho que o filme... Mesmo filmes assim, que eram pra rolar, você tem um filme que chama Humbling, é muito ruim. Tem um atrás do outro dele, assim. Não, tentativas de fazer... E ele tem feito uns filmes não pra funcionaram. TV também e tal. Realmente... E de repente acho que aparecem nada... os três, assim... com 3 interpretações impressionantes. Eu acho impressionantes. São né? impressionantes. Joe Pesci, eu acho. Você pode gostar mais de um fenomenal. ou do outro, mas eu acho que os três dão um show ali. Verdade. Tanto que o Harvey Keitel, que é um atorzaço, ele tem participação bem pequena e não vou dizer que o filme não privilegia ele, mas os outros três são tão grandiosos que eu quase esqueço quem mais tá no filme, praticamente. Mas eu acho que o Harvey Keitel é quase era mesmo pra fazer bem uma coisa pequena, mas eu também fiquei super emocionado de ver. Porque, assim, eles mereciam um grande filme de novo, sabe? Eles mereciam. Fazia muito tempo que eles não faziam um filme bom. Fazia muito. Todos eles não faziam filme. Eu também acho que... Esse que eu quero chegar. Quer dizer, não é que eles estão há 20 anos interpretando de maneira preguiçosa ou pelo automático. Os filmes que eles ofereceram, ou que eles escolheram, não eram e tal. à altura do que eles têm de capacidade. Exato. O Joe Pesci, a Cecília também concorda, ela falou um pouquinho agora, assim, eu fiquei apaixonado pelo Joe Pesci no filme. Eu achei ele incrível, sabe? E assim, é um papel completamente diferente mais radicalmente diferente do papel dele do Bons Companheiros, que ele ganhou o Oscar. Ele normalmente faz papéis engraçados, esse papel não tem um quê de humor. Eu achei ele incrível, eu achei ele doce no filme, sabe? Assim, e ele com uma pontuação, assim, porque no Bons Companheiros ele é todo elétrico, ele é todo não sei o que lá. Nesse filme ele tá apaixonante, achei incrível. Mais pro Toro Indomável do que pro... Sim. Do que esqueceram de mim. O Tarantino, ó, que louca. O Scorsese, ele tem uma coisa de sempre ter um personagem que é mais descontrolado, que não consegue controlar a própria raiva, assim, né? Que nesse filme é o Al Pacino. E geralmente é o Joe Pesci. Então ele chega nesse lugar, assim, de tranquilidade e calma e a gente fala, dá um bugzinho também na cabeça, assim. Eu achei os três maravilhosos e eu achei que os três têm super chance de concorrer ao Oscar e, não vou dizer nada, mas ganhar, talvez. Mas é interessante, porque você espera ver esses 3 atores veteranos interpretando papéis de homens mais velhos e tudo. Quando você vê com o efeito que rejuvenesce os atores, é o cinema na forma mais pura de fantasia mesmo, né? Porque só o cinema
torna possível que esses atores, com a idade que eles têm, voltem a interpretar uma versão mais jovem deles próprios. Abriu um né? novo filão, Thiago? É, A gente não pode sei, aproveitar mas é uma grandes inovação. atores pra fazer personagens Então, mas é uma muito mais inovação que eu jovens acho agora. que cabe muito pra esse filme, porque é um filme sobre como o tempo afeta esses personagens, né? O que esses personagens fizeram com 40 anos, o que eles fizeram com 60, o que eles fizeram com 80 Filme e de passagem. o filme quer mostrar as diferenças entre esses períodos de tempo. Acho que por isso que o efeito cabe tão bem a esse filme. Talvez vá ser usado em vários outros projetos, mas não sei se com a precisão de propósito que tem nesse Que filme. tem até 30 anos de distância entre as histórias, né? Então realmente é isso. Marcam a passagem do tempo entre Então, e o tempo física tá deles, né? presente em tudo. Até a questão da duração do filme, né? Realmente, 3 horas e meia é muita coisa. Não tanto se você pensar no Scorsese. Eu tava lembrando que ele fez um documentário sobre o George Harrison que tem 3 horas e meia. Sim, Ai, exatamente. gente, mas eu tenho... Porque ele queria mostrar também como o tempo afetou a carreira do George Harrison, as várias fases da vida dele. E o Scorsese, acho que ele tem essa preocupação em transferir para o espectador esse sentimento de que algo durou um tempo para passar, né? Que tem um peso do tempo. E nesse filme acho que faz muito sentido. Eu não achei gratuito, não. Não achei que foi um delírio de um diretor com carta branca e liberdade de fazer o filme com a duração que ele queria fazer. Não, acho que faz todo sentido ter esse Mas tempo. eu queria só falar uma coisa sobre esse negócio da duração, assim, até uma parte aqui. Vou sair de Scorsese, eu vou sair de Irlandês um pouquinho. Que eu tô vendo muita gente reclamando muito disso. Mas a gente vê filme com duração longa desde que a gente começou a ver filme. Desde o Vento Levou até Desde sempre a gente vê esses filmes com duração enorme. Então, assim, eu não entendo as pessoas que hoje em dia pegam e falam assim: ai, meu Deus do céu, eu vou ver um filme. Como é que o Scorsese me faz um filme com 3 horas e meia? É normal o Scorsese fazer filme com mais de 2 horas. É normal a gente assistir filme com mais de 3 horas. Tipo, assim, lógico que a gente não vai pegar e ver só isso, mas o Spielberg, aquele Cavalo de Guerra, quanto tempo tem? eu acho que tem umas 18 horas. Então Aquele eu quase morri. O Vingadores Ultimato tem 3 horas e 1, eu acho. Não, mas teve um ano, lembra que eu fiz um levantamento que até você leu aqui numa varanda, falando que, tipo, todos os filmes do Oscar tinham mais de 150 minutos. Então, assim, a gente vê esses filmes há muito tempo. Precisa de todo esse caos, assim, será? Sabe? Não sei. Eu acho que foi a meia, a 3 horas e meia. É. Porque se tivesse sido 3 horas, ok, Tava mas bem. meia hora? Mas E eu aí não- tá mas, fazendo sabe, aí? Eu não senti. Eu concordo, não eu senti. vejo o filme do 9 dias de 8 horas, mas é uma duração longa, com certeza. Mas Não, mas Mas eu acho que também eu acho. algumas pessoas estão desacostumadas, mas mesmo assim, é um filme longo. É, Não é um mas sabe o filme que eu acho? Que simplesinho, eu você não encaixa achei. facilmente numa programação noturna sua, assim, ele cria algumas dificuldades nesse ponto. mas aí eu pro tô falando de Scorsese é pessoas você que tem que se cinéfilas, encaixar na Sim, programação do críticos de Scorsese. cinema, né? Eu tô falando de pessoas que... Sim. Mas o que eu ia falar, assim, completando esse raciocínio, é o seguinte, assim, eu vi mais de uma pessoa, umas 3 pessoas falando assim, por que o Scorsese não fez uma série, então, já que era pra fazer um negócio tão grande e tal, não sei o que lá. Gente, Que é o poxa, Scorsese, né? porque ele é o Scorsese, porque ele faz filmes e porque, Ele não enfim... quis. Tudo bem, o ritmo é lento mesmo, e eu acho que é pra ser lento, ele quer que seja lento, mas... Vai ver o Bellatar na mostra pra você ver o que é lento. Vai ver o Lavi Dias na mostra. Vai ver o filme do elefante sentado quieto. Nossa, E são pessoas que assistem esses filmes, que estão fazendo essas Mas eu acho- Não, mas eu acho- não sei. Vocês viram muitas reclamações? Porque eu acho Eu que é um vi. filme que... Tem É muita porque gente acho que... que não vai ver no cinema vamos- por conta disso. Então, mas vamos comparar. Acho que tem um filme muito longo, mas que quer trabalhar com essa história da lentidão, como os filmes do Bellatar, e que realmente eles estendem uma trama por muito tempo e tudo mais. É muito O proposital Scorsese, isso, não. É um filme em que muita coisa acontece. Sim, Ele tem pa- 30 anos de história. tem muita coisa acontecendo. Ah, mas você, É, por exemplo, mas o a Visconti, trama é enorme. O Visconti, Assim, essas pessoas exato. assistiram o Visconti. Exato. Sim, sim. E o Visconti Ou tem não. 4 horas de duração. E também tem Mas tramas assistiram E o enormes. Vento Levou, que também cai nesse lugar. Filmes narrativos muito longos. E não filmes experimentais muito longos. filme Mas narrativo. aí o vento levou. Não, Mas, assim, por exemplo, o Poderoso Chefão 2 tem 3 horas e meia. É, exato. Então, mas Exato. o Poderoso Chefão não é de 2019, que as pessoas querem olhar o celular, É, atualizar exatamente. o WhatsApp, E entendeu? Essas E coisas. assiste o YouTube na velocidade acelerada. Você precisa né? pensar e nessas e sabe coisas, o que eu gente, acho o mundo interessante? mudou. É que é o seguinte, assim, muitas das pessoas que falam assim, podia ter feito uma série, eles veem
5 capítulos da série no dia, 6 capítulos da série no dia. Muito Então, mais, assim, né, o filme... Mais interessante, Chico, eu li uma entrevista com o Scorsese, ele disse que até pouco tempo ele considerava a série como uma espécie de filme em episódios, mas ele diz que mudou essa opinião. Ele acha que hoje série não é filme. Que o filme precisa ter... Marvel também não. Exato. Então, ele concorda com você em relação é só ao, o filme do Scorsese. ao que você diria do Twin Peaks. Ele Aham. acha que não é filme, porque o filme ele acha que exige uma imersão naquele projeto completo. Então você Aham. vai ao cinema e assiste 3h30. E pronto, é o filme completo. Na TV você pode ver um episódio de 40 minutos, depois outro dia você vê outro episódio. Aqueles episódios são fechadinhos para ter início, meio e fim. Então Tem o gancho. tem um gancho que liga um episódio no outro. Então já não seria um projeto completo. Ele pensa assim. Eu acho que tem muita variação aí. Mas é Tem, porque eu acho tem que diferenças a entre uma coisa e dinâmica, né? Tipo assim, a série ela é pensada pra ter 40 minutos, ou 1 hora, ou 20 minutos e tal, e se resolver aquilo ali e continuar. Mas assim, tem uma coisa diferente. Você não precisa ver tudo junto, mas às vezes você vê. Enfim, faz maratona e tal, X. O formato é diferente. O que eu ia falar é o seguinte, por exemplo, o filme do Lavi Dias, que a gente viu, o Michel e eu vimos na mostra há um tempo atrás, que tem 8 horas de duração, a mulher falou no começo da sessão, não existe intervalo, porque geralmente quando o filme tem mais de 3 horas, ou 4 horas, sei lá, exime com intervalo, pra você ir no banheiro, fazer um xixizinho, comprar uma água e etc. Ele falou, não existe intervalo porque o Lavi Dias pede pra ser exibido sem intervalo. Por quê? Porque pra ele, o importante não é você ver todas as cenas, entender todas as coisas, fazer todas as conexões. É você entrar no espírito, na atmosfera do filme. Então eu acho que tem... Você escolhe o formato. Você escolhe o Mas formato. quantas horas tem um filme do Lavi Dias? Não o curta de 3h30, os outros. 8. Não, depende. 8, 9, Pois é, 10, 12. Vamos voltar pro irlandês? Vamos voltar. Aí, só falando, o Irlandês é um filme que fala sobre o tempo. Exatamente. Então, ele Faz é todo tudo sentido. então E é uma no meio, longa né? história, né? Que envolve vários Como personagens, eu falei, vários Tá períodos. contando 30 anos da Enfim, história daquele exato. personagem. Agora deixa eu né? falar de polêmica. Pô, Polêmica, eu vamos lá, queria traz. ouvir as meninas dessa mesa. É o seguinte, assim. Existe uma grande polêmica que tá rolando nesse filme e que é em relação às personagens femininas. Estão dizendo que tem um filme meio misógino, que não dá voz às mulheres que aparecem no filme não, sei lá, não Tem significam pouco espaço, muita digamos coisa. assim. O personagem da Anna Paquin só tem uma fala e tal, não sei o que lá. O que é que vocês acham dessa história da figura da mulher no filme? Bom, vou começar pelas esposas. tá? Certo. O que eu acho? Você tem uma história... Quando a gente analisa um filme, a gente tem que analisar quem que tá contando aquela história. Quem tá contando a história pra gente é o Frank Frank Sheeran. Sheeran. o Frank. É Frank? Frank. É o Frank. O Frank tem uma visão Frank. específica. Frank. Desculpa. O Frank tem uma visão específica daquelas mulheres. E a gente tá vendo isso através dos olhos dele. Então isso vai ser narrado por ele. Então não tem como a gente ver aquelas mulheres de outra maneira. Não dá pra gente querer que elas sejam super diferentes, super, sei lá, tenham outro tipo de comportamento, se ele enxergava ela, no caso das esposas, como postiches, né? Essas esposas troféu, né? Essas esposas de exibição. Que é isso, elas envelhecem menos, elas estão sempre fumando, a gente não escuta as conversas dela, elas estão lá para limpar a roupa deles. Por quê? Porque isso é como ele enxerga aquelas mulheres. Então a gente vai ver como ele enxerga, porque quem está contando é ele. Aí no caso da filha, que é o caso mais polêmico, que todo mundo fala que tem poucas falas. Eu acho um dos personagens mais bem desenvolvidos do filme. Eu também. Porque, embora ela tenha poucas falas, tem mesmo, até me questiono se esse negócio de contar tempo de fala realmente deveria ser válido para todos os filmes. Porque eu acho que todo o arranjo, todo esse trâmite entre a máfia, a gente vê pelos olhos dela, assim. E existe toda essa ligação dele percebendo esse olhar dela, assim. Ele sabe que ela tá vendo e ela percebe muito melhor do que ele até essas relações. E ele tem uma vergonha dela, assim. Então, ela é uma personagem feminina super forte, que intimida esse protagonista, né? Assim, você vê que essa relação não se desenvolve e tudo pelo olhar. Então, poxa, se você tem um personagem que consegue fazer tudo pelo olhar, você tem o personagem.
Ela não precisa falar. É um personagem muito melhor do que outros que precisam ficar fazendo discurso, entendeu? Eu concordo. Concordo Sim, totalmente. eu acho que a personagem da filha é uma espécie de centro moral do filme, né? Porque o filme, o que eu acho a grande ideia e muito corajosa do Scorsese é dar a palavra para esse personagem que, além de ser um personagem quase um Zé Ninguém, ao mesmo tempo em que é o Forrest Gump da máfia, é um Zé Ninguém da máfia, porque é um cara que é veterano da Segunda Guerra, que vira motorista de caminhão e começa a se envolver com a máfia, mas se envolve para virar um matador, um brucutu que vai resolver problemas ali e solucioná-los de maneiras violentas, né? Então ele acaba matando muita gente nesse processo. O filme dá a palavra para esse personagem, que é um monstro, mas ao mesmo tempo é um homem que tem algo... O Scorsese define como um homem bom. Então é um homem bom que vira um monstro, por causa das atitudes dele, das escolhas que ele faz na vida. E como o filme é pelo olhar dele, a gente está ali sendo levado pelo discurso desse homem. O Scorsese usa alguns pontos bem quase discretos na narrativa para mostrar o que seria esse olhar mais distanciado desse personagem. E a personagem da filha dele é essencial para que a gente consiga entender no que esse homem vai se transformando no decorrer do filme, com as escolhas que ele toma na vida. Eu acho que é uma das personagens mais importantes e realmente pro filme é importantíssimo. Eu acho também. Eu acho o desenvolvimento da personagem perfeito. E eu acho que a história da pouca fala faz todo sentido quando ela fala o que fala, né? Sem dar muito spoiler, porque eu acho que é um arco completo ali. Eu acho que é uma maneira de encerrar, nem encerra, porque depois tem uma outra participação dela, mas de encerrar o arco da personagem, fazendo ela ter sentido na trama. Sim. Pra mim. Não, e o que ela fala é incrível. Não, eu acho que tem outra coisa, né? O cinema do Scorsese é esse cinema, onde as mulheres não têm essa participação. Então, se a essa altura do campeonato a gente for querer cobrar ele, de que ele vai querer ter uma grande personagem forte feminina, ele vai fazer essa personagem, aí vai sair todo mundo caindo maitando, falando quem é Martin Scorsese na fila do pão para falar sobre os problemas das mulheres no século. Lá. Então, assim, eu acho que o discurso para cornetar as personagens femininas dele, acho que existe, eu acho que é um fato consumado e é isso. Não vamos mexer no time que tá ganhando. Eu acho que ele partiu para essa. É um pouco o Acho que faz universo, sentido né? mesmo. É o Ele tá universo voltando dele. ao universo. E é um universo onde as mulheres foram silenciosas. Ele tá voltando pra casa dele, exato. no time que tá ganhando, do jogo mais confortável. Ele não ia mexer nesse vespeiro, mas assim, que expectativa é essa que a gente tinha? Né? Nem interessa ele, imagina, ele é o Scorsese, ele tá, gente, pelo amor de Ele Deus. só quer saber E você da acha máfia que e da Marvel. cabia, Cris? Eu acho que não, eu acho Nessa que história, nesse filme, você acha que cabia alguma coisa diferente? eu acho que não, eu acho que ele queria contar essa história com essas pessoas. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é um filme que conversa com o Almodóvar, no sentido de que é uma história que tem valor para quem tem uma relação sentimental com ele, com aqueles personagens, com aquela dinâmica. Eu acho que tem muito mais valor assim, é um cinemão, mas imagina. Mas eu acho que tem muito mais valor para quem, assim, entende o cinema dele. Assim, tem brilho, tem, assim, essa coisa de retomar, de ter os personagens jovens é surpreendente e ao mesmo tempo ele trata de uma maneira assim tão natural na narrativa e tal, mas é isso que dá, assim, eu acho que é o que engrandece o filme, é ele conseguir transitar pelas linhas do tempo. E gente, eu não acho que dá para as pessoas querem exigir que ele a essa altura do campeonato só porque ele tá fazendo Netflix. Que ele vai fazer um negócio assim, meu Que Deus. vai lacrar, né? Ele não Cara, vai lacrar ele não agora. vai lacrar, ele vai lacrar num outro sentido, né? Ele vai fazer o cinema dele, assim. Eu acho que ele tava muito tempo, sei lá, pensando, né, em fazer essa reunião, em retomar esses atores. Eu acho que o objetivo do filme é esse.
Cris, eu concordo totalmente com você com essa relação com a Moldova. Eu porque também. eu não tinha Eu feito achei essa muito- relação. E realmente eu cheguei a pensar nisso. é um que me resgate lembrou do um pouco. cinema, da essência, né? Dos temas, das São faces, grandes das cineastas caras. voltando pro seu próprio cinema, né? É, De alguma e forma. diretores encarando a velhice mesmo, né? Você passar o tempo e envelhecer. E como você vê a vida estando mais velho, né? Como você vê o próprio cinema, o que você deixou, o seu legado. E rever o cinema. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas que me impressiona muito nesse filme, que é ele volta aos filmes de máfia dele, mas com um olhar que é diferente também em alguns pontos que os outros filmes tinham e que esse não tem. Por exemplo, os outros filmes têm uma certa, em alguns pontos, não nos filmes inteiros, mas uma certa glamourização do que seria a vida boa Sim. na máfia, né? O momento em que você consegue brilhar na máfia e conseguir tudo que você quer, ser o rei do mundo. Esse filme novo, acho que ele é muito mais melancólico, ele é muito mais dúvida num clima de nenhuma. funeral do que num clima de grande festa, né? Fala eu assim. acho. Não sei se eu concordo muito, porque o que eu enxergo no Scorsese é sempre uma pessoa tentando alcançar esse lugar de glamorização. Então, assim, nunca é realmente a fotografia da glamorização, da nossa, olha que legal ser assim. Eu não consigo chegar nesse ponto nos filmes dele. Para mim, sempre é a pessoa que enxerga esse tipo de glamorização, mas que na verdade não é nada. É sempre Não, alguém é possível, sim. tentando buscar esse. Para mim é isso. Para mim o ponto que liga as obras dele é alguém tentando buscar um lugar na sociedade diferente do que ela tem, entendeu? Sim, é possível. O que eu noto um pouco, que eu não vejo tanto nesse filme, é que na maneira de filmar, tanto no Bons Companheiros, até como no Lobo de Wall Street, acho que ele busca uma vibração, quase o que seria um ritmo acelerado, Uma cocaína. pulsante, de cocaína mesmo, que seria que nesse filme novo já não existe Não mais. tem, Que você nota um ritmo muito mais introspectivo, de reflexão, de tentar entender o que ficou, o que sobrou, né? Obrigado pelo motoqueiro que passou agora aqui. Não, mas com certeza, realmente essa coisa do ritmo é muito diferente mesmo, tipo a calma, agora a gente é velho, né? Assim, estamos idosos. Eu queria só falar duas coisas. Primeiro, voltando à questão dos personagens femininos, eu também acho que essa personagem não precisava ter muitas falas, porque a partir do momento que ela se cala para a verdade que ela está vendo no pai dela, já é uma resposta à altura do que essa relação merece. Tem outros personagens que falam, conversam, e ali aquela personagem que olha e já significa tudo, pra mim já é muito importante. Mas eu entendo quem levante essa coisa do tipo, ele se foca em alguns personagens e os outros são coadjuvantes, quase figurantes ali, né? E poderia ter um desenvolvimento melhor da família, poderia. Não é o filme do Scorsese, não é o foco dele é o irlandês e é as relações com as pessoas importantes para ele nessa questão máfia, negócios. Então é isso. Então você pode criar o que você quiser de expectativa, mas o que o Scorsese vai entregar para você é aquilo ali. Então tem uma cena importante com uma outra filha, mas são coisas pequenas, porque para ele o importante não vai ter uma cena como tem no Poder do Chefão. Eu esqueci agora, é a Diane Keaton. Que ela parece pouco, quando aparece tem uma cena que é arrebatadora. Não é, o Scorsese vai ter na relação com do De Niro com o Gepetto, na relação do De Niro com o Al Pacino. O filme está ali aquele entorno. São 3 horas e meia em torno desses personagens, não é? Mas São eu 30 acho anos de história entre 3 personagens. mas eu acho a cena da filha do telefonema, eu acho super forte. Sim. Acho super forte. Telefonema. Daquela da pergunta. Lá no final. eu acho espetacular. É muito boa então, mesmo. É pequenos- umas pancadas. Pequenos momentos ele assim. consegue fazer essas pancadas. E essa questão que vocês levantaram de Scorsese, Almodóvar, eu acho tão curioso porque tem tantos diretores que a gente vê já na velhice que acabam fazendo um grande filme, que é um filme testamento, que representa o cinema deles. E eu não vejo isso nem no Almodóvar, no filme desse ano, e nem no Scorsese. Eu acho que eles fizeram 2 grandes filmes que dialogam muito com o cinema deles, mas eu não acho que não seja um filme testamento, tipo, estou aqui finalizando minha carreira, então estou fazendo um filme que vou olhar para trás. Eu acho que eles conseguiram incorporar coisas novas no trabalho
de uma trajetória inteira. E trazer algo inovador, algo diferente. Eu até conversando com o WhatsApp com o Thiago, eu brinquei que ele estaria reinventando o filme da máfia. Claro que ele não está reinventando o filme da máfia, mas ele está reinventando na visão de estou vendo a máfia... É o 77. Exatamente. A máfia pela velhice. Então a gente, sei lá, o Poderoso Chefão tem muitas cenas com o Marlon Brando antigo, mas é um filme sobre o Michael, jovem, quer dizer. Aqui não, é um filme sobre os mafiosos velhos já, no fim da vida, olhando pra trás. Eu vejo conexões tanto com o Poderoso Chefão 3, 3 talvez. mas eu acho melhor o irlandês. Eu gosto também muito do acho. Poderoso Chefão 3, mas o irlandês eu acho que resolve melhor essa questão Sim, da mas velhice, eu acho que ele tá dando um da passo decadência e adiante tudo. aqui. Por isso que ele tá... Quando eu falei reinventando, é nisso. É reinventando uma maneira de contar a mesma história, com os mesmos tipos de personagens, mas trazendo elementos novos. Então, nesse ponto eu vejo uma conexão também, eu senti muito isso no filme, com o cinema do Clint Eastwood a partir do Imperdoáveis, que ele pega os gêneros que ele fazia muito, o Imperdoáveis era o faroeste, e depois o Gran Torino ele fez isso seria uma espécie do Dirty Harry muito Sim. tempo depois. Então ele pega os gêneros que são típicos dele e tenta rever com o passar do tempo. Hoje... mais velho, como eu encaro esses gêneros, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que é um pouco essa sensação que eu fico com o irlandês. É como eu entendo a história de reinventar, mas eu acho que pode ser visto até de uma maneira mais simples, como se fosse, eu fiz esses filmes todos sobre a máfia, hoje, com 80 e poucos anos, eu tenho alguma coisa a dizer diferente, Do que eu já alguns tinha reparos a fazer Como eu veria nessa hoje, trajetória. É o que Não, eu faria hoje. Uma outra conexão que ele tem com o Almodóvar, agora pensando assim, são dois cineastas que são muito inquietos. Eles sempre foram cineastas que eles queriam provocar, eles queriam causar, assim, o Almodóvar mais literalmente, talvez. Mas o Scorsese, em termos de formato, em termos de busca de linguagem, sabe? Ele faz um filme que ganhou, sei lá, foi o grande filme do ano, tal, não sei o que lá. Aí, que foi o Toro Indomável, por exemplo. Aí no seguinte ele faz O Rei da Comédia, que é um filme que ninguém esperava, que ninguém entendeu na época. E ele nunca não tinha nenhum problema com isso, assim, ele ia... Depois vem New York, o musical, quer dizer... Não, Aí vou fazer a Última Que é a Tentação de maior Cristo. frustração da vida dele. né? foi a grande E eu decepção, acho né? o irlandês muito inventivo mesmo, porque pensa, é um filme sobre velhice na máfia, mas que usa efeitos especiais de ponta da Industrial CGI, Light and Magic, CGI. gastando não sei quantos milhões de dólares. Então assim, parece que não casa uma coisa com a outra, né? O filme sobre envelhecer na máfia com o filme com efeitos especiais de ponta da Industrial Light and Magic. Que é que nem Então é um no- diretor muito inquieto ainda. Que é que nem eu no Hugo, acho. quando ele pega e vai botar o 3D pra falar do Do Méliès. Méliès, né? Uhum. Deixa eu trazer um outro tema do filme que eu acho que, pelo menos pra mim, é muito interessante. O personagem do Jimmy Hoffa, o Al Pacino, que é uma pessoa importantíssima na história dos Estados Unidos, né? Ele foi o líder do principal sindicato, de mais 1,5 milhão de associados, digamos assim. Por mais de, 20 anos ele foi o presidente, então ele é uma figura muito importante. O filme traz esse personagem, boa parte do filme ele é quase principal junto com Ele demora pra o aparecer. Frank, mas né? Quando aparece, ele ocupa quase meia tela com o De Niro, né? Eu nunca tinha visto... Eu não vi o filme aqui sobre ele, conhecido como Hoffa, Um Homem, Uma Lenda, que foi dirigido pelo Danny DeVito, com o Jack Isso, Nicholson com o no Jack papel Nicholson. do Hoffa. Inclusive foi indicado, acho que Globo de Ouro, algumas Acho que teve indicações até Oscar, não teve? assim. Não, acho que de ator não. acho que foi ele Globo de teve Ouro uma pra outra ator. coisa, Então ele é um personagem muito significativo politicamente. E o que vocês acharam dele no filme, dessa questão de JFK, Nixon, Watergate? Tem uma questão política muito forte, quer dizer, o filme também faz um traço paralelo do momento Mas desse isso aí é sindicato com Vou o governo. voltar atrás de uma coisa que a gente comentou aqui, lá atrás, mas que tem a ver acho que com isso. Com essa coisa de é verdade ou não é verdade, é ficção, não é ficção, tal. Quando o cara vai lá, chega, diz, vou contar a minha história, o que é que sobrou da minha história, qual é a minha história? E você não tem história, aí diz assim, então eu vou inventar, né, a história, tal, não sei o que lá. E aí, quando ele inventa a história, ele inventa me costurando com a história dos Estados Unidos. Então você tem Kennedy, você tem Nixon, você tem o próprio Hoffa, que é a coisa mais, a linha que segue mais o filme, né, toda a trajetória do Hoffa lá, no final, na verdade. Eu acho que, sei lá, essa história de
ficção e realidade ao mesmo tempo, assim, acho que ele precisou incorporar coisas maiores, então ele se arrisca nessa coisa política e eu acho que ele sai super bem. Eu acho que eu já vi para o outro lado, assim, que tudo remete aos tempos atuais, né? Assim, que é essa coisa de estar sempre tudo muito misturado para mim, né? E como uma história de um país, e o Scorsese gosta de voltar nessa coisa da constituição da história americana, da sociedade americana, né? E como isso tem uma relação muito forte com a máfia e com os sindicatos, né? Assim, e aí eu lembro do sindicato de ladrões e de não sei o quê, dessa força mesmo, e de como isso é mal utilizado, de como acontecem esses desvios e de como isso tem essa coisa de tá vazando dinheiro do sindicato para eleger esse XYZ, tá, XYZ é eleito, então libera dinheiro para o sindicato. Não, mas vamos emprestar dinheiro para a máfia, que a máfia vai construir ali Las Vegas. Então a gente tem aqui o sindicato no fundo de pensão, vai ter dinheiro porque está investido. E tudo isso no capitalismo, né, gente? Imagina se tivesse então, fake mundo. news naquela época. Imagina. É mundo, né? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa é porque o Hoff até hoje a gente não sabe, né? O que aconteceu com ele, assim. Ninguém sabe o que aconteceu com o Hoff, o que fizeram com o Hoff, ninguém sabe. E o filme decreta uma coisa. Em 75 ele desapareceu, simplesmente. Ninguém sabe o que aconteceu. Sabe. Mas eu acho que ele entrelaça o que seria a história desse personagem, que vai virando um monstro, né? Porque mata muita gente e enfim, se envolve com crime e tudo mais, com a história da América. Acho que por isso é um filme muito duro, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. É como se mostrasse que aquele personagem já tá tão naturalizado ali dentro daquela história que talvez nem ele perceba a estrutura quanto já é tão ele carcomida, o quanto né? ele tá o quanto as histórias se confundem, né? E por isso eu acho que o olhar América. da filha é importante pro filme, porque é só ali que a gente consegue entender realmente o quanto aquilo é terrível. Uhum. Porque se não fosse a filha ali pontuando o filme, pareceria algo natural. Sim. Exato. Porque é o personagem contando a história americana também tá cheio de crime, cheio de desvio, de traços amorais, que parece que tudo casa, né? Então o filme acho que cria esse paralelo entre personagem Inclusive, e América. Dando um pequeno spoiler, mas não vai fazer sentido porque só faz sentido se você souber o contexto. Tem uma hora que a Anna Paquin dá uma encarada nos mafiosos lá que ela... Sim, e ela parece sempre... Menina, vira esses olhos. Ela parece nunca aceitar aquela realidade, né? Exato, Ela não Que é tá a realidade fora. do país, né? Exato, No final exatamente. das contas é isso que a gente vê, né? Eu acho... Que é isso, o irmão do presidente é o procurador-geral. Então, assim, tudo muito corrompido, independente do lado que esteja. Do Criminosos jeito que vão pra prisão, mas não é bem ir pra prisão, e a gente sabe que até hoje é isso, né? Que é tudo um pouco arranjado, enfim. É isso, é a nossa vida. Quer dizer, nós estamos andando em círculos, E né? a gente como aqui sociedade. é a filha, né? Olhando e falando. Olhando e, nossa, que vergonha, né? Somos todos Anna Paquin. Somos todos o espectador. Hashtag somos todos Anna Paquin. Indicação pro Anna Paquin, por favor, gente. Lembrem da Anna Paquin. É porque é muito pequena, mas eu acho ela ótima no filme, de verdade. Porque eu acho que se o Scorsese tivesse feito a cena do grande discurso, ela É. teria Exato. sido indicada. Se fosse a Diane Keaton no Poder do Chefão, ela estaria sendo indicada. Mas é um filme que acho que o Scorsese soube usar de todas as maneiras a carta branca da Netflix. Que é Sim. faça o que você quiser. Ele fez Faça a coisa o certa. filme dele. Tudo liberado. Mas assim, ela só não é indicada porque o Oscar é essa badernagem aí de marketing. Porque se fosse uma coisa séria, ela seria indicada pelos olhares dela. Vamos ver, né? Vamos ver. Não acho que tá fechado, não. Eu acho assim... Tomara. Eu imagino que o filme vai chegar muito forte no Oscar. E dependendo disso, ele leva algumas coisas que não são tão óbvias assim, sabe? Porque se tiver 3 indicações de ator e ator coadjuvante, eu acho que aparecer uma atriz coadjuvante no meio ali não é estranho, não. Teve gente que ganhou o Oscar por menos tempo em tela do que a Anna Paquin. Verdade, verdade. Mas, enfim, vamos ver. Mas tinha fala, né?
sempre tem aquele grande momento Oscar, né? Eu lembro até no filme American Gangster, que teve uma atriz que foi indicada e que ela tem 2 minutos de cena e é um grande discurso, que ela chora. Não, era uma Não, atriz. American Gangster é a Ruby Dee. São 2 minutos que o momento Oscar e ela foi indicada. Não, mas teve uma da Judy Dench que acho que é 9, que é segundos, não tem esse? Segundos? Ou é minutos? Não, sei. são minutos. É ela no Shakespeare Apaixonado. Ah, É. E o Anthony Quinn ganhou por 8 minutos fazendo o Gauguin no o filme do Van Gogh lá de anos 50. e teve o pai do Super-Homem, Marlon Brando. Mas ele não ganhou. Não ganhou, mas foi indicado, não foi? Não. Ah, não? Então tô louca. Ele ganhou foi muito dinheiro naquele filme. Vamos pro Metavaranda ou faltou alguma coisa? Não, acho que a gente... Acho que a gente dissecou o filme, né? Maravilhoso. Assistam no cinema se puder. Se Mesmo der, se a né? sala não for Finalmente, boa. Ele vai ficar mais uma semana em cartaz? Não tá confirmado ainda. Tá, tem essa primeira semana que Tem que ver se vai ser sucesso, nessa né? quarta-feira. Todos os Tá locais. sendo Essas sucesso. Estão lotadas. Estão Pelo menos lotadas. a que eu vi Em tava São Paulo cheia. estão, né? Não sei, em todos os Não, lugares. parece que estão bem lotados em vários lugares. Que bom. Porque é uma sala só, que a distribuição é por conta da Netflix, né? Sim. Acho que é E importante a sessão gente que eu falar vi aqui. foi bem curioso, porque tava cheia a sessão, tava lotada, e eu notei reações de... Parecia em alguns momentos que o filme era uma comédia. Eu não sei, não achei tanta graça no filme. Teve uma moça que tava Tem- atrás de tem- mim que ela... Tudo lá. Nossa, hoje riram Mas eu acho muito que, na minha que sessão. isso é embarcar na narração do personagem, né? Porque o filme tem essa leveza. O Scorsese é de um tempo que eu acho que você não precisava deixar as coisas tão preto no branco. Você não precisava deixar claro quem é o mal e quem é o bom. Então ele ainda dá a palavra pro que seria o homem que se torna mal. E aí causa essa estranheza de você acabar rindo, se pegar rindo de um bandido, do que o bandido tá contando, de como ele matava, de como ele se desfazia das armas. Tem uma cena que ele se desfazendo das armas que as pessoas acham engraçado. Enfim, entendi. tem um humor esquisito, um ruído aí no filme. Eu ri nessa cena. Essa cena, acho que essa cena também eu posso ter dado um tipo de sorriso. Talvez eu não ri, mas eu sorri, com certeza. Bem, mas eu tô esperando muito pra rever na Netflix. Eu fiquei com muita vontade de rever na tela da minha casa. Metavaranda, Chico Firman. Vou dar 9. Cecília. 9. Cris. 7,5. Ah, pode dar meio? Então 9,5. Muito bem. 7,5. Thiago, vou dar nota 8. E você? Então, eu vou dar 9, mas eu quero rever o filme, porque talvez cresça pra um 9,5, até um 10, quem sabe. O único trecho do filme que eu senti que eu preciso rever pra confirmar é quando tem a presença mais forte do personagem do Al Pacino. Eu acho que a narrativa do filme dá uma... parece que tem uma barriguinha ali na narrativa. É o meu meio ponto perdido. É justamente quando entra mais É. o personagem do Al Pacino. Mas eu tenho que rever. Talvez na revisão isso melhore. Curioso, Ele fica né? muito Eu- tempo em... Então, na tela. 2 horas de Alpatine. Não, mas é só na hora que ele entra, né? É, É só naquele exato. começo, Aham. né? Eu senti isso também. E no final eu sinto um pouquinho também, mas aí... O final eu gosto tanto, sabia? Eu gosto muito do final. acho Eu muito acho a bom. hora final exemplar. Porque eu Da festa de homenagem pra frente, eu não tenho nada pra reclamar. Porque pra mim o eu, final- eu acho antes que eu inclusive- posso ter pontos aqui e ali, mas a hora final... A imagem final, a cena final, o frame final, eu acho tão bonito. Putz, eu acho incrível. Não, a Tchau, beijos. Os 2 diálogos na festa com o De Niro com Nossa, são incríveis. o Pet e o De Niro com o Al Pacino, pra mim tinha só aquilo ali já Não, e eu podia batia botar pau e ficava de joelho assim, o Al porque eu acho Pacino com sensacionais. Pesci também, né? É. Mas acho que é um filme que, pra mim, pelo menos, eu senti que precisa de revisão, porque eu acho que tem muita coisa lá. Eu não consegui pegar tudo de uma vez. Primeiro que eu fiquei muito impressionado pelo De Niro no filme. Então, terminou o filme, eu senti que perdi tanta coisa, porque eu fiquei ali fixado naquela interpretação. Não, Mas, fora que a enfim. gente passa assim, uns 15 minutos olhando pro rosto do De Niro, né? tentando tentando entender achar ali. o que tá acontecendo. Tentando entender, né? Quem é você? Você voltou de onde? Pegou o carro de Volta para o Futuro e tá aqui agora com a Um bom gente? companheiro de volta ao lar. Mas essa cena que você falou do Que é uma Joe sequência da Pesci outra, conversando com o De Niro, logo depois que ele conversa com o Al Pacino, ele vai conversar com o De Niro e diz assim, realmente não tem jeito. E aí é
essa cena, ele tá tão pai, né, explicando e tal, não sei o que lá, que me lembrou muito a relação do Toro Indomável, dos dois no Toro Indomável, Sim. invertida, né? Eu achei sensacional. Pra mim, uma das cenas do ano. Eu também acho. Com essas notas, o irlandês ficou com 86 no Metavaranda e acho que ele tá convidado pra festa de gala do Varanda Awards, né? Eu acho que sim, hein? Com certeza. E isso ainda subiria se vocês vissem de novo. Muito bem. Eu vou rever, vai subir até o fim do ano só. Cecília, puxadinho da varanda, você tem alguma coisa pra destacar? Algum filme que você viu, algum livro, uma música, o que você quiser. Enquanto você tá pensando, o Chico deve ter uma lista depois de 2 semanas ela vai fora. Falando, deixa ela falando. Vixe. O último grande filme que você viu. Assisti um filme maravilhoso no Mix. Foi o filme de abertura do Mix Brasil, que é O Retrato de uma Garota em Chamas. É o filme que ganhou o roteiro em Cannes esse ano e ganhou também a Palma Queer. É um filme da Céline Sciamma. E Que é a diretora de Tomboy, pra quem não que é a diretora de ligou. Tomboy. E é um filme de uma delicadeza, assim, e ela fala de... Nem é delicadeza, não. É delicadeza também, mas de uma força e não é tão delicadeza. delicado, não. Mas ele é muito delicado no tratar da paixão e do amor, assim, dessa coisa. É incrível. Eu super aconselho. A minha dica seria... Muito bem. Retrato de uma Garota Agora Tem em tá o previsão filme- de estreia já? Não, Tem, ano que vem? janeiro de, Janeiro, né? de 2000 Ah, tem outra dica, então, também. Quem não Quero tinha nenhuma, falar- olha aí. Quero falar de Sinonimes. Já foi Ah, falado aqui. maravilhoso. Já tá na Da- nossa. Já a tá gente no já é nosso. conversinha, na mas varanda. Já já é fica aí. batido aqui da varanda, mas que estreia agora. Em 15 dias, mais ou menos. Né? Daqui a 2 semanas, 12 de dezembro, eu 15 de acho. dezembro, por ali. Acho que é daqui a 2 semanas. E é um filme imperdível também. Nadav Lapid, israelense. Muito maluco. A gente fica meio perdido assim. E o filme vai assentando com o tempo e fica com a gente dias. Eternamente. É muito, muito forte e indicadíssimo também. Muito bem. E você, Thiago? Eu vou recomendar a nova temporada de uma série sobre a realeza. Não, brincando. Daqui a pouco eu comento quando a Cris. Não falar vai sobre isso. Eu tô- roubar a eu tô dando indicação de tô outras dando pessoas. spoiler para as pessoas não desligarem o podcast. Não, eu vou recomendar rapidinho a nova temporada de um podcast que eu já recomendei aqui, que chama You Must Remember This. É um podcast de cinema da Karina Longworth. E essa temporada nova eu achei super interessante, porque ela faz toda uma análise de um filme da Disney que virou um filme maldito da Disney, que o próprio estúdio esconde até hoje, que chama A Canção do Sul. É de 1946. Ah, eu gosto. E que, então, nos Estados Unidos ele não foi relançado em DVD, em VHS, de maneira nenhuma, porque lá ele é Sério? acusado de ser um filme racista. Ah, Então, porque tem uma visão nostálgica das plantações, dos negros nas plantações, enfim. Foi concebido de um jeito duvidoso e virou uma grande polêmica pro estúdio. E o podcast analisa cada aspecto desse filme, por que ele foi construído dessa maneira e como ele foi até relançado algumas vezes e relançado com sucesso. E, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, relançado nos cinemas. Mas a Disney trata como um filme quase secreto, que não querem mostrar pra ninguém. Então vale a pena ouvir, muito interessante. Interessante. E você, Chico? não tenho nenhum. Então tá bom. Sério, Chico? Como assim? Cris, sua vez. Isso aí. Eu fiquei um pouco fora, tava viajando, então... Indica Indica viagem. Indica uma lanchonete, alguma coisa. Lanchonete. Cadê Cris, você, fala que o povo quer saber. Bom, finalmente estreou a nova temporada de The Crown, aguardadíssima. Ela tem uma estrutura que ela já flertava na temporada anterior, que é de episódios que se encerram neles mesmos, assim, é tipo um casozinho, né, um episódio histórico, e ele vai e começa naquele mesmo. Pra mim, eu vi os primeiros episódios aí, metade, 5 primeiros episódios, e falei... por enquanto tá nisso, e eu acho isso às vezes um pouco excludente. Por exemplo, nos 5 primeiros episódios eu não tenho o Príncipe Charles ainda, porque as histórias não tem a participação dele, então simplesmente ele não aparece, não tá na sala de jantar.
essa temporada, o grande diferencial são os atores, né? Agora os atores eles mudaram completamente o elenco. Tem só um ator que volta da primeira temporada, não vou dar spoiler. Ah, não, desculpa. Uma participação que me deixou bem feliz. Eu falei, nossa, ainda é ele. Mas a Olivia Colman tá, assim, maravilhosa. As pessoas estão todas com saudades dos outros personagens. Eu tô com um pouco de saudade da Vanessa Kirby, porque pra mim, que faz a Margaret, porque pra mim a Helena Bonham Carter tá sempre fazendo a louca, então não fez muita diferença pra mim. É mais um papel de louca dela dos filmes do Tim Burton. Mas, não sei, tô precisando terminar a temporada pra dar um parecer definitivo, assim. Eu que vi com a Cris os 5 episódios, isso que você levantou do fechadinho, sempre me incomodou um pouco. Acho que todas as temporadas tiveram isso, né? Você pode assistir o episódio nem na ordem exatamente cronológica, que não vai fazer tanta diferença assim, um pouco, mas não muita. Mas o que eu acho mais destacável dos meus 5 episódios que a gente viu foi o terceiro episódio, que é sobre um desastre, digamos assim, que acho que ele vai mais profundo nas relações sociedade, governo, realeza. Dá pra gente fazer um paralelo até com como esse tipo de acontecimento é tratado hoje. Então eu acho um episódio mais interessante. Mas ele continua tendo um padrão muito parecido com os outros temporadas. São muito bons. Acho que a qualidade é muito interessante. E a questão de você viver a história da Inglaterra vista pelos ingleses, né? Que a gente conhece fatos históricos aqui e ali, mas talvez não tão profundamente assim. E também não gosto nem um pouco das interpretações de Helena Bonham Carter. Saudades de Margaret, antiga, enormes. A Vanessa Kirby. Não, e no terceiro episódio tem uma cena que vocês não assistam nada, corram pro final desse episódio e me contem o que é aquela cena. A cena é um close do rosto da Olivia Colman, spoiler mesmo, tá? Rosto um pouco virado, e aí a câmera fica lá, deve ficar 1 minuto no rosto dela, até ela retrata a lágrima nascendo do olho dela até escorre uma só. Assim, parece um daqueles vídeos de alta definição, de fundo do Windows, assim, é um vídeo, uma lágrima perfeita, assim. Aí eu fui pesquisar como eles usaram, que CGI eles usaram para fazer essa lágrima. E aí, segundo os produtores, foi a Olivia Colman mesmo que fez daquele jeito. Ela não só fez a cena aquela vez, ela fez 1 milhão de vezes e a cena deu certo 1 milhão de vezes. Eles usaram a que ficou melhor. Eu não sei se é isso mesmo. Se foi efeito especial, achei ótimo. Quero saber que efeito que é. Se foi ela mesmo, então é maravilhoso. A cena é incrível, vale. Acho que a metade da temporada foi a melhor coisa que eu vi no seriado. Ô, Michel, eu lembrei de uma coisa que eu quero falar. Vamos lá. O filme não tá em cartaz em São Paulo mais, mas ele deve estar em cartaz em algum lugar do Brasil por causa do circuito de arte. Eu vi no avião, vindo pra cá, um filme chamado Luta de Classes. É um filme francês, de um diretor chamado Michel Leclerc, que eu achei muito legal. É uma comédia, mas com um fundo social, político muito forte, assim. É basicamente um casal que tem tendências esquerdistas e tal, não sei o que lá. Então eles querem criar o filho com todos os ideais, né, que eles acreditam e tal. E às vezes isso esbarra na vida, não só na vida e no mundo e tal. Então é como os ideais nem sempre conversam com as possibilidades reais de você colocá-los em prática. Então foi muito interessante que eu achei bem acima da média. E espero que ele esteja em cartaz em algum lugar e alguém consiga ver ainda. Acho que estava em cartaz. Michel, posso dar meus 2 centavos sobre The Crown? Pode, por favor, claro. Não, como se não fosse fazer alguma diferença. Eu vi os 2 primeiros episódios ainda. Não vi o terceiro, que tem a famosa lágrima. Mas eu já vi frames dessa lágrima, é impressionante realmente. Você tem que ver, tem que procurar um GIF, Thiago. Eu tô esperando um dia especial pra eu ver esse episódio. Vou acender uma vela e ver esse. Mas eu senti um pouco. Eu vou só discordar um pouquinho de vocês. Eu me surpreendi um pouco com a Helena Bonham Carter, porque eu tenho uma birra dela. Eu acho que ela sempre tá tão caricata, mas talvez por causa dos filmes do Tim Burton que exigem uma interpretação mais caricata. Então eu gosto muito da Margaret, da Vanessa Kirby. Não me incomodou tanto assim. A dificuldade que eu tive foi me desapegar da Claire Foy.
Eu sinto muita saudade da Claire eu Foy. também, eu também. Tô quase abandonando. Porque eu vejo a Olivia Colman, eu vejo a favorita, não vejo a rainha. Eu tive uma impressão, assim, eu não desgosto da interpretação da Olivia Colman, mas eu sinto que a Claire Foy fazia um esforço maior para emular a Elizabeth do que a Olivia Colman. É, que Até a Olivia Colman- no jeito de falar, não sei, tem várias É porque eu acho nos que trejeitos. tinha uma inocência na Claire Foy que parece que tem um salto muito grande pra chegar na Olivia Colman, que não vejo essa inocência de maneira alguma. Mas tudo bem, a gente vai embarcar. Passou, realmente. Acho que no meio do caminho ela bateu a cabeça, caiu a coroa na cabeça dela, ela mudou. Mas- E o tempo? Mas E ela, o tempo que passa. a Olivia tem que Colman passar. começa tempo tem com que ela passar. com 34 anos. Eu acho que dava pra fazer a Claire Foy ainda com 34 anos, com alguma Mas coisa de acho que não maquiagem. dava, era pra acho que pagar dava. o salário Não é das ta- duas. ela não tá tão velha assim ainda. E essa Eu acho que estrutura, dava ainda pra achar e essa um estrutura equilíbrio. de episódios que funcionam como mini-filmes, eu acho que é bem conveniente, porque a Super. pessoa pode começar na terceira temporada e E depois bola pra querer frente, atrás e ver vamos o lá. restante. O que eu senti falta por enquanto, mas talvez aconteça, é da conexão entre esses episódios mais avulsos, né? Porque tem que ter alguma conexão pra gente Tem a embarcar na questão temporada. do primeiro-ministro, quer dizer, a história tá rolando ali, mas Eu achei que nem frágil o a primeiro-ministro, ele não tem o impacto que tem o Churchill, quer dizer, é impossível, exatamente. né? Então tem essas coisas que eu tava conversando com a Cris antes. A temporada anterior tem a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nada que vai acontecer nessa temporada vai ser tão grandioso quanto a Segunda Guerra Mundial. Então tem que dar um desconto porque a história tem esses momentos agora. E uma coisa A que Margaret Thatcher, quando chegar, vai ter outras situações de impacto, mas até lá tem situações importantes acontecendo que nós vamos ter que passar por esse. Exatamente. E o que eu acho que continua acontecendo comigo com a série é que os episódios são envolventes, tem toda uma produção ali, cara, você nota que teve um grande trabalho envolvido, mas quando termina o episódio eu vou pensar sobre eles, geralmente não tem nada, né? Principalmente tem muitos episódios de fofoquinha da corte que são saborosos, mas no final não te deixam com muita coisa, né? No final. Não tem. E, assim, vale lembrar que ela é uma série baseada exatamente nessas conversas da rainha com os primeiros ministros, né? A raiz é uma peça chamada The Audience. Então, quando o primeiro-ministro é meio fraco, os episódios vão ficando fracos, e aí nós vamos vendo e tal. Eu não sei se eles vão manter o que foi interessante na primeira temporada, que é essa sensação de que a gente está descobrindo um mundo que a gente não conhece, os hábitos, a liturgia da coisa. Como a gente agora que assiste a série já conhece isso, eu não sei se eles vão conseguir nos surpreender nessa temporada. Por enquanto, mas eu ainda vi muito pouco. Tem algumas coisas que ali na frente vão ter, sim. Eu vou destacar um filme que está em cartaz brasileiro, que ganhou o prêmio em Rotterdam de 2018, que é o Azog Nazaré, dirigido acho que pelo Thiago Mello, que é mais um dos diretores do Nordeste que estão se destacando aí. É um filme sobre uma guerra entre religião e o maracatu, então uma pessoa que está ali entre o conflito de querer, não sei nem como falar, qual verbo utilizar para o maracatu, cultuar o maracatu, ao mesmo tempo ter uma família religiosa. Então, e esse conflito Acho que é ali dançar mesmo. Dançar o maracatu, é verdade. explosivo ali. Então eu acho o filme muito interessante. É um filme, aqueles filmes menores assim, mas eu acho que um filme de impacto, um filme consegue ser explosivo, vale muito a As pena. cenas do Canavial são ótimas. Exatamente. E outra coisa, só destacar um filme que a gente gostou tanto e que passou tão pouco nos cinemas e agora tá nos streams, tá no Canal Brasil, tá no Now, que é o... Ai, igual esqueci o nome. Tava aqui na ponta da língua. Michel? Qual filme? No Fim do Mundo, o brasileiro. No fim do No fim mundo. do No Coração do No Mundo. Coração do Mundo. Ah, O Coração do Mundo tá aí agora pra quem Delícia de filme, quiser lindo ver, filme. disponível. Você viu? Acho que vale a pena. Não vi. A gente falou do episódio 192, Era Uma Vez em Contagem. Foi um episódio sobre ele. Pra você ver como a Vi, gente, claro como que a gente vi. destacou. Lógico Então, acho vi, que- muito legal. Não é Merece ser visto e talvez tenha passado bom, em é. branco em muitos locais. Muitos cinemas nem estrearam. Então, como tá aí em amplo acesso, vale a pena. Ser visto. A gente fez um episódio sobre Foi isso. o que eu acabei de falar. É um dos- 192. Um belo filme do brasileiro do ano, um dos melhores. E agora tem aquele momento, né, Thiago? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. E hoje com o Chico cantando, É, né? porque os últimos dois nossa, foi agora meio melhorou. xoxo, eu agora que falei, foi. eu falei. Não teve, Você foi... cantou? Não, o Michel jamais. disse cantinho do ouvinte com o Thiago Faria. Bem xoxo. Enfim, Acho que os ouvintes até pararam de ouvir depois que eu falei. semana passada nós falamos sobre Doutor Sono, tentamos falar sobre Doutor Sono,
Por quê? Porque Sono? a gente não entendeu muito bem. Você chegou a lugar o filme. nenhum na nossa conversa? Eu não vi Você achou? ainda. Nossos Semana ouvintes- que vem eu dou meu pitaco. Nossos ouvintes deixaram comentários no cinemanavaranda.com. O Vander Santos, por exemplo. Vamos lá, assisti ontem Doutor Sono e tava até agora decidindo se gostei ou não do filme. Vocês só pioraram a minha dúvida. O terceiro ato eu gostei tanto porque eu abracei o ridículo e entrei na história. Parecia uma grande festa de Halloween, onde os personagens de O Iluminado se juntaram para fazer stories pro Instagram. Achei tudo tão maravilhoso, enfim. Ainda não sei se amei ou achei zoado demais esse filme. Então... Ele tá que nem a gente. mais ou menos na nossa sintonia. O Henrique Tá Miura apareceu aqui Retornou no Henrique Miura blog, com tudo. porque no episódio passado, Michel, você falou que ele estava meio ausente e tudo mais. Ele disse que o hábito dele mudou e agora ele escuta o podcast no carro via Spotify. Ele fica umas 2 horas no trânsito de Campinas, então dá para escutar um podcast e mais um pouco de outro por dia. Então, em tese, não estou online para fazer comentário, mas mentalmente continuo querendo matar alguns. Bato a cabeça no volante. Ele disse que o episódio do Scorsese falaram muito mal de muito filme, não colocaram Toro Indomável no top 5, porque foi culpa do Michel, vontade de esganar, enfim. Ele nem sempre vem ao blog, mas está sempre acompanhando. Aliás, eu queria fazer essa pergunta, já que a gente está com a Cecília aqui. Qual seria o seu top 5 do Scorsese? É chato top perguntar five. assim do Cecília nada, já mas... deu curso de primeiro- Scorsese, Aí, qual viu? seria o seu top 5? O meu primeiro é o... Ih, esqueci. Eita, A me Época deu da branco. A Época da Inocência, É, olha. que é o Scorsese, que é menos Scorsese, mas é a Época da Inocência. Em segundo lugar é o Irlandês. Eita. Em terceiro lugar é Os Bons Companheiros. Em quarto lugar é o Depois de Horas. Olha que curioso. E Todos em adoramos Depois de Horas quinto aqui. lugar é o... Ai, agora o quinto lugar fica sempre mais difícil. Depois você vai se arrepender. É, né? Fazendo assim, de susto. Tem alguns aí. o Taxi Rei da Driver, Comédia, o Taxi Rei da Drive. Comédia, Toro Indomável. Putz, eu vou botar o Rei da Comédia. Opa. Que bom, que foi o nosso favorito. É. Não, porque Taxi Driver eu adoro, mas eu Mas não acho entra no esses top five, outros ai, meu Deus. mais poderosos. Muito bem. Eu vou jogar você da varanda. Sei que você dizer, Oxi. eu adoro Deixa Taxi a Driver, pessoa na mas liberdade de fazer o top dela. sei que você dizer que Coringa é melhor. Por isso você não gosta. Ixi. Oi? Não, desculpa. Foi uma piada. Segue o baile. jogo. O Daniel, Caros, adorei o episódio dessa semana. Geralmente escuto o podcast no avião, que muitas vezes é um momento melancólico. Por questões de trabalho, passo a semana longe da família. Cinema na Varanda é sempre um ótimo companheiro. Essa semana cheguei em Congonhas rindo com o episódio. Uma sugestão, fazer um episódio com spoilers do filme Parasita. Assisti e acho que é um dos melhores filmes que já vi. Aliás, muita gente Muita gente elogiando pediu. Parasita no Vamos nosso... ver se nós no vamos nosso encaixar blog. isso daí. Quem Vocês sabe? sabiam que ele fez 30 mil só na abertura? Não, Só não na tô sabendo. abertura? Só Olha nos só. 4 primeiros dias? Incrível. Muito bem. A Yalcha fez um comentário aqui, eu só queria esclarecer que ela estava ouvindo episódios antigos e no episódio 17 eu falei que eu tinha 55 anos de idade. Aí ela disse, como assim? Eu achei que todos vocês tinham 25, 30 anos. Acho que pensei isso por causa das suas vozes e o fato de nunca ter visto fotos de vocês. Então, Yalcha, eu tava brincando, eu não tenho 55, não vou dizer a idade, mas interessante você ter pensado que era 25, porque só mostra que tem um lance meio Scorsese aqui no nosso podcast, ninguém sabe a idade. Ele não tem essa idade fisicamente, mas assim, a alma... Exato, a alma é de 12, né? 11. Vamos dizer que tá entre um e outro. Entre 1 e 80, né? Entre os Tá- 25 tá- e 55. É o irlandês, né? A coisa oscila ali na duração. Enfim, Alcha, tá aí a resposta pra você. A Lu Devera disse que a gente chamou o episódio anterior brincando na disputa Stephen King e Stanley Kubrick, né? E ela falou, sensacional, briga de cachorro grande, mas sou tendenciosa, pois sempre fui fã do Stephen King. Então, tá dizendo que o amor dela pro Stephen King é maior do que o grande filme. Aliás, eu tô curioso pra saber a opinião do Chico sobre Dr. Sono. Não vi ainda, cara. um pouquinho? Será que tem que ver Pode. o Dominado? Não, assim, não precisa porque você vai Rever? lembrar automaticamente. Não precisa, porque ele refaz todas as cenas que você teria que lembrar. Não precisa ver, não. Ele revive Ele traz o pra Iluminado. você. Você não precisa rever. ele corrige, né? É, claro. É uma nossa. boa interpretação. Boa. Cecília, finaliza pra gente falando o que você achou de Dr. Sono. Então, eu fico incomodada um pouco com essa coisa
dele tentar se manter entre o respeito ao Kubrick e o respeito ao Stephen King. Mas como poderia ser se não fosse assim? Não, mas é muito louco Não, isso, mas Chico. é É que muito você não viu o doido, filme. porque Você não não precisa viu o ver o filme. É um Dona Flor e seus dois maridos do cinema de horror muito louco. Mas, assim, não é um filme que me ofende, não. Eu até me diverti em Não, alguns Eu também, momentos. eu me assim. diverti. Parecia que me eu tava diverti. trancado com E um a louco. né, coisa nessa- de... E a coisa de voltar ao Overlook é bem interessante, assim. Você É. voltar e... Curioso, né? Pra não assim, dizer outra no sentido. coisa. Tem várias coisas que, abre aspas, ofendem, mas não ter Overlook eu acho que também seria diminuir Super. o filme. Não ia ter graça também, né? Já que estamos aqui, tá no inferno, abraça o capeta. Vamos entrar aí. É. Já que fizeram a continuação de Iluminado, tem que ter lá o Overlook. Não, e é muito legal voltar pro Overlook, assim. Ô, Cris, Então, e seu favorito, Ewan McGregor, como é que está? Tá correto, vamos dizer assim. Tá. Porque o Danny é um personagem que eu adoro No mundo Stephen mas a King, gente né? tem uma questão com o Dr. Sono, que o livro já é problemático, Não, né? eu ouvi falou disso, falar que o Gustavo esteve aqui, Joseph comentou. veio aqui, leu o livro e O comentou, livro trouxe pra já gente. já tem problemas. Então ele assim. quer ser muito fiel ao livro. e quer ser muito fiel aquela ao primeira Iluminado. parte que é super arrastada, ela lembra muito a leitura. Cecília, conta pra os ouvintes quem quer te acompanhar aí falando de cinema, onde te encontra. Bom, gente, eu sou Cecília Barroso. Ah, tem você? Sou eu! E eu tô no Cenas de Cinema, no site, www.cenasdecinema.com. Tô meio longe das redes sociais no momento. Perspectiva. Por que? Você decidiu sair das redes? Não, tô meio traumatizada. Entrevista. Acho que a todos, gente- todos estamos. Acho que a todos gente tá estamos. passando por um momento político meio sim. complicado, então eu tô meio que dando um tempo, assim. Não tô querendo muita proximidade, muita exposição, né? Eu só uso pra falar coisas boas. Mensagens Mas o problema, positivas. se você não lê, Mas você muita não- gratidão, muita gratidão. mas você não lê Eu leio e não fica escondido triste. debaixo da cama, mas não escrevo nada, me controlo. Ah, entendi. Não, Só escrevo pois é. coisas boas. Não, mas o problema é a carga que a Não, gente ler recebe, realmente né? é Então terrível. eu tô meio um pouco afastada, mas vou voltar. E tá lá no Cenas, o Cenas vai passar por uma reformulação. Em janeiro a gente vai ter o novo Cenas, com várias coisas novas aí. Então fiquem de olho. E tem um monte de crítica de festival lá, porque agora foi mostra, emendou com mix, então tá cheio de Muito filme que vai material que a estrear. Cecília preparou. Sim, tem muita coisa. Cecília, qual é o seu filme preferido do ano até agora? Ai, pera. Não, tá bom. É sempre uma pergunta difícil pra mim. Essa aí é complicada. Essa foi difícil. Na verdade, o filme favorito dela esse ano, Fala aí pra mim, Chico. não qual sei. Ah, eu achei que você ia Eu abrir tava meu dando um Letterboxd. tempo aí pra você pensar. Ah, tá. Foi o... Poxa vida. Foi Pacificado. Foi o Rei Leão, O que já estreou até agora, acho que é o Irlandês. Opa, maravilha. Eita. Muito bem, então Cecília, obrigado por ter vindo. Sempre um prazer recebê-la. Gente, adoro estar aqui com vocês. Espero fazer o boletim de Brasília. E espero voltar mais vezes, aí vamos ver. E é bom demais conversar com vocês sobre cinema, sempre. Adoro ouvir, adoro falar e estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigada pelo Maravilha. convite. Obrigado a você. Acho que encerramos mais um episódio, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.